Jonas, capítulo de número 1, eu lerei e os irmãos acompanharão. Jonas, capítulo 1, onde a palavra de Deus fala-nos assim, versículo 1: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? E qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Ele lhes disse: Levantai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Irmãos, quando lemos esse texto, quando lemos o capítulo 1 do livro de Jonas, inevitavelmente surge um questionamento: por que Jonas fugiu? O texto inicialmente não informa a razão, mas quando nós avançamos na leitura do livro, nós percebemos no capítulo 4 qual era o motivo. Ele não queria que o povo de Nínive se convertesse, porque ele já sabia que esse era o intento do Senhor. Mas, irmãos, isso chama atenção para um princípio fundamental para a interpretação das Escrituras. Todo texto deve ser interpretado à luz do seu contexto. E quanto maior for o contexto, melhor o entendimento. E quando pensamos em contexto, a gente pensa em ler os versículos que vieram antes, os versículos que vêm depois. Mas, irmãos, quando nós vamos aumentando o número de versículos, nós chegamos ao maior contexto possível, que é a Bíblia toda. E ao analisarmos a Bíblia toda, nós descobrimos qual é a razão pela qual essa história foi inserida dentre os livros da Bíblia. Ela aponta para o sacrifício de Cristo. Veja, em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 38, nós vemos um momento em que os homens se aproximam de Jesus e solicitam um sinal. Mestre, mostra-nos um sinal. E Jesus responde: olha, uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Veja, a estadia de Jonas no ventre do grande peixe
apontava para o sacrifício de Cristo. Mas, irmãos, nós percebemos que há essa conexão entre o ministério de Jesus e o livro do profeta Jonas, mas, irmãos, a conexão não para aí. Porque quando nós vemos um outro momento no ministério de Jesus, e aí eu quero ler com os irmãos Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, Marcos capítulo 4, a partir do 35, onde o texto bíblico diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, e disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Nos dois relatos, irmãos, no capítulo 1 de Jonas, e no texto que acabamos de ler, nós vemos duas tempestades que cessam miraculosamente. Vemos dois profetas adormecidos que são despertados e repreendidos. Vemos, irmãos, que em um dado momento, Jonas, ele é lançado no ventre de um grande peixe. Mas aqui, irmãos, nós não vemos isso acontecer com Jesus, porque é lá na frente que Cristo é lançado no sepulcro para a salvação. Mas nós vemos no final da narrativa que o medo da tempestade dá lugar a um temor ainda maior, um assombro diante daquilo que fora feito. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, irmãos, nós percebemos que há semelhanças, mas assim como há semelhanças, também há diferenças. Porque Jonas foi para o ventre do peixe como resultado do seu próprio pecado. Jesus foi para o sepulcro por causa do pecado dos outros. Nós vemos que a tempestade no relato do livro de Jonas, ela acontece como consequência do pecado de Jonas. Mas no relato, na narrativa a respeito do milagre de Jesus, a tempestade cessa pela ação de Cristo. Então há diferenças também. E quando eu percebo essas diferenças, irmãos, eu penso, com quem eu me pareço mais? Com Jesus ou com Jonas? Irmãos, às vezes eu penso que eu me pareço muito mais com Jonas que com Jesus. E acredito que todos nós, irmãos, em algum momento, seremos tomados por essa consciência, porque no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa história, por causa de nossos pecados, às vezes enfrentamos tempestades. Mas com quem você se parece mais? A partir do texto que lemos, irmãos, eu quero promover essa reflexão, porque entendo que nós nos parecemos muito mais com Jonas do que com Jesus. Por isso eu quero falar sobre eu, você e Jonas. Esse é o título do sermão, eu, você e Jonas. E a primeira coisa que quero destacar é que eu, você e Jonas tendemos a escolher a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus. Veja, o livro começa com a palavra do Senhor que vai a Jonas. É interessante, irmãos, que aqui, logo no primeiro versículo, o Senhor, pelo menos na minha Bíblia, aparece todo em caixa alta. Quando isso acontece, nas Bíblias que possuem essa edição, isso é uma referência àquilo que se encontra no texto hebraico. Isso indica que no texto hebraico, aqui estão as 4 letras do nome de Deus, chamado tetragrama. 4 letras hebraicas que nos remetem ao nome do Senhor. Yod, Re, Vav, Re.
esse nome, irmãos, ele geralmente aparece no contexto da aliança, quando há relacionamento entre Deus e o seu povo. Vai aparecer tudo em caixa alta. Então isso indica que Jonas tinha relacionamento com o Senhor. Afinal de contas, nós o reconhecemos como profeta, justamente porque o texto no versículo 1, ele diz que veio a palavra do Senhor, do Deus da aliança, a Jonas. Essa expressão, veio a palavra do Senhor, era característica da revelação concedida aos profetas. Os profetas diziam, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então veja, Jonas, ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha um chamado de Deus, mas esse chamado não começa nesse momento. O texto diz que Jonas era filho de Amitai. E quando nós voltamos nas Escrituras, e vamos até o segundo livro dos Reis, no capítulo de número 14, nós encontramos uma referência a esse mesmo Jonas. Vemos que esse Jonas, irmãos, ele, no versículo 25 de 2 Reis 14, diz assim, também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. Então veja, na minha Bíblia aparece Amitai como profeta. O texto hebraico parece apontar nessa direção. Mas a questão aqui é que Jonas, ele já havia sido usado pelo Senhor no passado. Não foi apenas naquele momento, não é um momento no livro de Jonas que Deus o chama. Deus já havia usado Jonas para anunciar a expansão dos limites territoriais. E há quem pense, irmãos, que Jonas era o jovem que Eliseu chamou para ungir Jeú. Lá em 2 Reis, capítulo 9, um jovem filho dos profetas. Veja, Jonas, ele tinha uma história de fé. Jonas tinha relacionamento com Deus. Jonas tinha um chamado e Jonas conhecia Deus. Eu quero voltar ao livro de Jonas. Veja, quando os marinheiros indagam Jonas a respeito da sua origem, sua ocupação, versículo 9, ele diz, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Aparece tudo em caixa alta novamente. É uma referência ao Deus da aliança. E ele diz quem é esse Deus da aliança? Ele diz o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. E a palavra aqui traduzida como Deus, o hebraico Elohim, é o que aparece lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu sirvo o Deus que criou os céus e a terra. Ele conhecia o livro do Gênesis. Jonas conhecia atributos de Deus, porque no capítulo 4, versículo 2, ele diz, olha, eu já sabia que isso ia acontecer, porque eu sei que o Senhor é piedoso, misericordioso, eu sei que o Senhor é grande em benignidade. Ele conhecia os atributos de Deus, ele conhecia as Escrituras. Irmãos, mas quando Deus o mandou fazer algo que contrariava a sua vontade, então ele disse não. Porque na cabeça de Jonas, irmãos, não fazia sentido pregar aos ninivitas. Porque Jonas viveu num tempo em que Israel estava prosperando, em que as fronteiras tinham sido expandidas, mas havia um reino contrário que estava ganhando espaço, o reino assírio, cuja capital era Nínive. Então, os assírios já haviam feito incursões contra Israel, o reino do norte, que era a região em que Jonas habitava, e havia matado alguns israelitas e tomado alguns territórios. Então, Jonas não gostava deles. Deus manda Jonas fazer uma coisa que nenhum profeta até então tinha feito: pregar aos gentios. Então, provavelmente ele pensou, deve haver algo errado com a vontade de Deus. Deus não pode salvar pagãos. Nós somos o seu povo. Ele nos deu prosperidade até agora. Por que eu tenho que pregar para essa gente?
Na verdade, eu não quero pregar para eles. Eles mataram pessoas do meu povo. Eu quero que eles morram. Jonas, movido por pecados que ele abrigava em seu coração, fez opção pela sua vontade, em detrimento da vontade de Deus. Então, ao invés de ir para Nínive, que ficava a cerca de 800 quilômetros de onde ele estava, ele preferiu ir para Tarsis, que ficava a mais de 3.000 quilômetros. E ele pagou a passagem. Ele estava bem de vida, estava tudo bem na vida de Jonas. Pagou uma passagem cara. Tudo bem. Mas Deus mandou ele fazer o que contrariava a sua vontade. Isso nos faz pensar, irmãos. Às vezes, a nossa vontade parece fazer mais sentido que a vontade de Deus. Porque às vezes, irmãos, abrigamos pecados em nossos corações que distorcem a nossa visão, de modo que Deus nos manda fazer coisas e nós dizemos não para Deus. Deus nos manda perdoar e nós dizemos, não posso perdoar. O que Ele fez não dá para perdoar. Deus nos manda honrar nossos pais e alguns dizem, olha, pastor, mas o senhor não sabe quem é meu pai. Meu pai é mau. O que ele fez para mim é terrível, imperdoável. Então nós abrigamos a raiva, o ódio e assassinamos os nossos irmãos em nossos corações. Deus nos manda, irmãos, sermos mansos, mas às vezes nós queremos responder no mesmo tom. Somos ofendidos e queremos ofender. Não, pastor, não podia deixar barato isso. Não sou bobo, sou crente, mas não sou bobo. Às vezes fazemos opção pela nossa vontade, irmãos, em detrimento da vontade de Deus, porque há um inimigo que habita em nós, chamado carne. Nós nos preocupamos muitas vezes com os inimigos que estão fora. Há uma preocupação exagerada com Satanás e esquecemos do inimigo que está dentro de nós. A Bíblia diz em Gálatas 5,17 que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Nós vivemos essa luta diária entre a nossa vontade e a vontade de Deus, essa inclinação pecaminosa. Mas veja, fazemos isso por causa do pecado, irmãos. Jonas possivelmente considerava que ele e o seu povo eram mais dignos da relação com Deus do que os ninivitas. Às vezes nós nos consideramos mais santos e mais justos do que outros, ou mais merecedores da salvação. Então, Deus nos manda fazer coisas e nós rejeitamos porque consideramos aquele a quem devemos essas coisas indigno. Deus nos manda promover a paz e às vezes nós queremos promover a guerra. Nos manda nos submetermos à disciplina eclesiástica e nós preferimos trocar de igreja, porque não queremos obedecer. Nos manda nos submetermos a lideranças e nós queremos, por vezes, colocar dedo na cara do pastor. Deus nos manda, homens, amarmos sacrificialmente nossas esposas. E às vezes nós não queremos fazer. Porque essa ordem não é condicional, irmãos. Mesmo que a esposa seja insubmissa, devemos amá-la, como Cristo amou a igreja. A igreja, irmãos, a igreja às vezes adultera. Mas Cristo não deixa de amá-la sacrificialmente. A Bíblia ordena também a submissão, que não é condicional. É o dever do crente. Irmãos, quando nós pensamos nisso, fica evidente a diferença
entre Jonas, eu e você e Jesus. Porque Jesus, ele disse que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Em dado momento, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A vontade de Deus, a vontade do Pai para Cristo era prioritária. E nisso ele encontrava contentamento. Nisso ele encontrava contentamento, porque o alimento, segundo Jesus, para ele era fazer a vontade do Pai. Não há contentamento, irmãos, na desobediência. Jonas desobedeceu e não encontrou contentamento nisso. Mas há contentamento abundante na obediência. Por isso o Salmo 128 diz: feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Segunda coisa que quero destacar, irmãos, é que eu, você e Jonas precisamos da graça de Deus. Irmãos, o livro de Jonas começa com a ira de Deus. Veja, o texto diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O termo aqui traduzido como malícia dá a ideia de maldade. A maldade dos ninivitas foi tão gritante que o texto usa essa metáfora: subiu até Deus. E como Deus se porta diante da maldade humana. Aí eu quero ler com você Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, onde o texto bíblico diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus se manifesta sobre a maldade. Então Deus está irado, tanto que ele manda Jonas clamar contra a cidade. E de início nós não percebemos qual é a mensagem. Mas quando vamos até o capítulo 3 de Jonas, no versículo de número 4, nós vemos que Jonas começou a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Termo aí traduzido como subvertida, a ideia de virar para derrubar, você virar o prato para ele cair no chão, ou seja, ela seria destruída. Jonas estava proclamando juízo, era o que Jonas queria, mas ele sabia que Deus não tinha esse propósito. Deus queria resgatar os ninivitas. Mas é interessante, irmãos, que Deus não está virado apenas com Nínive. Deus está virado com os marinheiros também, porque talvez você pensasse: poxa, Deus mandou a tempestade até Jonas, mas ela alcançou os marinheiros, mas os marinheiros também, irmãos, eles adoravam outros deuses. E voltando lá a Romanos, capítulo 1, nós lemos o versículo 18, o versículo 19 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então eles também eram alvos da ira de Deus. Mas talvez você se pergunte: Deus não está virado com Jonas? Irmãos, eu acredito que esse livro, embora ele carregue o nome de Jonas, o livro não é sobre Jonas. O livro é sobre o protagonista da Bíblia. Esse livro trata da graça de Deus. Deus está irado. O profeta rejeita fazer aquilo que Deus manda. Mas Deus insiste. Deus vai buscar o profeta. Ele quis ir para o lugar mais longe do mundo conhecido, Tarsis. Mas Deus vai ao encontro dele.
Ele não quer ir para Nínive, Deus o leva através de um peixe até Nínive. Deus estava disciplinando o seu servo, cuidando dele, trabalhando no seu coração, para que ele se arrependesse daqueles pecados. É interessante que nesse processo, Deus usa Jonas para salvar cada um daqueles com os quais Deus estava irado. Deus usa Jonas para salvar os marinheiros. Ele não queria pregar para os marinheiros, mas Deus o usou porque ele apresentou, ele falou do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele falou que esse Deus havia causado a tempestade e havia feito isso por causa do pecado dele. Veja, um Deus que criou todas as coisas e que se ira contra o pecado. Então aqueles homens, irmãos, eles deixaram de clamar a outros deuses e eles começaram a rogar a Deus e clamaram ao Senhor. O texto diz no versículo 16 que temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Aqueles homens se arrependeram daquele pecado e adoraram o Deus único. Veja, Deus vai manifestando a sua graça. Deus estava irado e a sua justiça requeria que ele punisse o pecador, mas a graça de Deus exigia que ele salvasse o pecador. Então, irmãos, cada um desses arrependimentos que acontece nesse livro só é possível por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque só em Cristo, só na cruz, a graça e a justiça são reconciliadas. Nós vemos, só em Cristo o homem encontra reconciliação com o Senhor. O livro trata da graça de Deus, é uma história da graça. Deus cuidando de Jonas. Perceba que a oração de arrependimento de Jonas é feita quando ele está no ventre do peixe. Jonas achou que talvez fosse escapar, sendo lançado no mar e talvez encontrando a morte. Mas Deus o encontrou através daquele peixe e deu a ele 3 dias e 3 noites para ele se arrepender. Então depois o leva a Nínive, após Jonas ter feito aquela oração de arrependimento, de quebrantamento. Então Jonas cumpre a vontade do Senhor e prega. Mas lá na frente nós vemos que Jonas não queria pregar aquele sermão. Possivelmente ele pregou de má vontade. Mas, irmãos, Deus continua como protagonista dessa história e ele vai cuidando de Jonas, mesmo quando ele se enfurece por causa de uma planta que morre. Deus continua ali conversando com ele, mostrando onde estão os seus erros, desvendando o seu coração. Mas o interessante, irmãos, que isso me faz lembrar da história da salvação. Veja, o livro começa com uma ordem de Deus e com um homem que desobedece. A Bíblia começa assim, irmãos. Deus dá ordem a todos os elementos da criação e todos eles cumprem. Mas então Deus ordena que o homem não coma da árvore da ciência do bem e do mal. E o homem diz não para Deus. O homem desobedece. O homem toma a iniciativa no pecado. Mas então, Deus toma a iniciativa na salvação. Nesse livro, irmãos, nós vemos que Deus toma a iniciativa. O livro começa com uma ação de Deus. A palavra de Deus vai até Jonas. Jonas reage, desobedece. Deus vai atrás de Jonas. E Deus traz Jonas. E Jonas fica naquela luta. E no final, Jonas ainda está ali teimosamente resistindo. Mas Deus continua. E talvez alguém pense, poxa, por que Deus insistiu tanto assim? Enviou uma tempestade, podia ter matado alguém lá no navio.
Jonas não queria fazer. Se fôssemos eu e você, irmãos, diante de alguém que não quer fazer uma coisa, a gente ia deixar para lá. Ah, não quer fazer? Não, dá licença aí, vou procurar outro. Mas Deus persiste, insiste. E nós pensamos, por que Deus faz isso? Essa pergunta nós deveríamos fazer a respeito de nós também na relação com o Senhor. Porque nós também, por vezes, não fazemos o que Deus manda, mas o Espírito Santo de Deus continua habitando em nós. Deus continua caminhando com a gente, todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que Deus faz isso, irmãos? Por quê? Nossa tendência é perguntar o porquê em relação aos outros. Por que em relação a Jonas? Por que em relação àquele que eu acho que não deveria ser salvo? Mas por que em relação a mim? Por que Deus não me abandona? E Ele poderia fazer e ainda assim seria justo. Sabe por quê, irmãos? A nossa ofensa contra Deus foi tão grande. E nós às vezes diminuímos ela. Eu fiz uma comparação, dando estudo para os jovens, na IBD, já falei um montão de lugar, né? Mas é bom a gente trazer a memória, né? Irmãos, quando a gente mata um mosquito, a gente mata muito mosquito, né? Não há problema algum. Se, por exemplo, aparecesse uma barata aqui, e eu pisasse na barata, as irmãs iriam ao delírio, né? Porque uma barata foi morta. Mas se aparecesse um cachorro, e o cachorro subisse aqui, desse um chute no cachorro, alguém falou, está sendo filmado, grave isso aí, vou entregar lá, vamos denunciar esse pastor. Por quê? Porque agora o valor do ser aumentou. Uma barata para a gente não vale nada, mas o cachorro vale um pouco mais. Agora, e se alguém pegasse o seu neto, o seu sobrinho, aquela criança da sua família, e abusasse sexualmente? O que você iria sentir e ia querer fazer? Você não ia querer só denunciar. Nesse momento, toda a inclinação pecaminosa iria gritar dentro de você. Porque a criança é um ser mais valioso. O menino João Hélio, naquela ocasião, muitos pensaram nas maiores atrocidades para fazer com aqueles criminosos. Agora eu pergunto, e o ser mais valioso de todo o universo, que é perfeitamente santo, justo, bom, benigno, como Jonas diz, grande em benignidade? Quando nós ofendemos esse ser, irmãos, o que nós merecemos, uma ofensa só. Se alguém ofender, abusar da sua criança uma vez, você já vai querer acabar com a existência dessa pessoa. E se alguém ofender o ser mais valioso do universo, o único digno de adoração, uma única vez, como Adão fez, merece a condenação eterna. Merece. Agora eu e você, nós não paramos em uma vez. Não tenho dedos para contar, irmãos, quantas vezes eu já pequei. Porque também sou inclinado ao pecado. O que eu mereço, irmãos? Mereço o inferno, no seu canto mais profundo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse mesmo Deus foi buscar Jonas, esse mesmo Deus foi buscar os marinheiros, esse mesmo Deus foi buscar os ninivitas, esse mesmo Deus foi buscar você. E me buscou também. Jonas é a história da graça de Deus. Pois Deus é o protagonista desse livro, Deus é o protagonista de toda a Escritura. Terceira coisa que eu quero destacar, irmãos, é que eu, você e Jonas
Não temos poder algum. Perceba que tudo que acontece nesse livro acontece por causa de Deus. Todo o movimento do livro começa por causa de Deus. Deus dá ordem, Deus envia a tempestade, Deus envia o grande peixe, Deus faz nascer a aboboreira, Deus faz todas as coisas nesse livro. Tudo acontece, irmãos, por causa de Deus. Cada arrependimento, irmãos, é resultado da ação de Deus. Deus envia a tempestade àquele navio, então os marinheiros se arrependem. O Jonas, ele anuncia o Deus único, eles se dobram diante desse Deus. Os ninivitas, irmãos, ouvem a pregação, se dobram diante de Deus. O rei bota todo mundo para jejuar, até animal. Animal se veste de pano de saco. Há um arrependimento geral. Irmãos, mas nenhuma dessas pessoas foi salva sem Cristo. Nenhuma dessas pessoas salvou a si mesmo. Jonas não salvou essas pessoas. Jonas não queria nem pregar. Aliás, você congregaria na igreja do pastor Jonas? Um homem que não queria pregar, não queria evangelizar. Mas as pessoas se convertiam. Porque quem operava, irmãos? A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós tendemos a valorizar os pregadores. Veja, Jonas nem queria pregar, mas Deus operou nos corações, porque era a intenção de Deus salvar. É desejo de Deus salvar o pecador, irmãos, ainda que alguém pregue sem vontade. Por isso que Paulo diz, olha, uns pregam por inveja, outros por porfia. O que importa é que o evangelho seja anunciado. Esse deve ser o nosso desejo, irmãos. Nós não temos poder, Deus é quem tem o poder, e Ele nos deu o Evangelho como seu poder para a salvação de todo aquele que nele crê, porque a pregação do Evangelho é acompanhada da ação do Espírito Santo. Irmãos, Deus continuou no decorrer da história, mostrando a Jonas que ele não tinha controle de nada. Tudo que Jonas confiou, falhou. Ele confiou no dinheiro para pagar a viagem, Deus o encontrou. Jonas, ele confiou na aboboreira para trazer alegria, ele ficou muito alegre, diz o capítulo 4, mas Deus criou a aboboreira e matou, para ensinar uma lição ao profeta. Ele não podia controlar aquela história, a sua vida estava no controle de Deus, assim como a minha e a sua. E Deus foi dando oportunidades e oportunidades para Jonas se arrepender. Assim como Ele vai nos dando oportunidades, Ele vai cuidando de nós no decorrer da caminhada, mostrando graça para conosco. Mas a verdade é, irmãos, que apesar desses erros, Jonas se arrependeu. O livro de Jonas termina com uma história que parece que não foi concluída. Mas Jonas se arrependeu. Sabe por quê? Porque foi ele quem escreveu esse livro. Há quem pense que não. Teólogos liberais vão dizer que foi escrito depois e tal, mas é a história dele, acontecimentos pessoais, um indivíduo que viveu no 8º século ali antes de Cristo, ele conta a sua história, e ele mostra, irmãos, através dessa história, ele confessa o seu pecado por meio de um livro, ele mostra como Deus controla a história a fim de aperfeiçoar os seus e salvar muitos. Então, irmãos, diante dessa história, nós vemos que mesmo o mais impenitente, o mais teimoso, ele pode se dobrar aos pés de Deus por meio de Cristo. E esse é o propósito da pregação. O propósito da pregação é a glória de Deus por meio da voz de Deus no coração de cada ouvinte. Esse é o propósito, glorificar a Deus por meio daqueles que se arrependem e se dobram aos seus pés ao ouvirem essa pregação. Irmãos, da mesma forma que Jonas foi alvo da ação de Deus e veio a se dobrar diante do Senhor, fez escolhas erradas, mas por fim a sua história se tornou uma analogia com o sacrifício de Cristo. Da mesma forma, ainda que você tenha feito escolhas erradas até este momento, a sua história ainda pode mudar.
ainda que pareça que ela não tem uma conclusão definida. De fato, nós não conhecemos as maneiras misteriosas como Deus opera. Mas Deus estende a sua mão de graça, assim como Ele estendeu na direção de Jonas, também na sua direção, para que você se renda aos pés dEle, para que a sua história continue agora como integrante da família de Deus, para que você, que é crente, possa se arrepender de pecados que têm impedido de obedecer ao Senhor, porque a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós precisamos depender de Deus e confiar nele para a condução da nossa vida, a fim de que possamos em tudo glorificá-lo por meio da obediência e assim alcançarmos a verdadeira felicidade em Deus. Por isso, nesse momento, eu quero convidar o grupo de louvor para entoarmos o hino de número 259. E nessa ocasião, você que refletiu sobre essa mensagem, você que entendeu que, apesar de você identificar essa tendência de fazer a sua própria vontade e você perceber que não consegue mudar isso por suas forças, se você entendeu que você também precisa da graça de Deus, se você concluiu que você não tem poder para se salvar, que as suas obras nada podem fazer para a sua salvação, mas Deus pode, então você vai ter a oportunidade de se dobrar aos pés de Cristo e manifestar publicamente essa decisão vindo aqui à frente para nós orarmos juntos. Hino de número 259.
te quer libertar. Irmãos, nós vamos orar, vamos dar graças a Deus, porque essas pessoas ouviram a voz do Senhor e entenderam que precisam de fato, assim como nós, precisamos nos arrepender daqueles pecados que temos abrigado em nossos corações e que nos impedem de cumprir e obedecer à vontade do Senhor. Então vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pelo privilégio, Pai, de podermos ouvir a Tua voz, Pai, de podermos refletir acerca da Tua palavra, entendendo, ó Deus, que o Senhor fala aos nossos corações e que o Teu Espírito Santo age, ó Deus, quando esta palavra é anunciada com fidelidade. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, Pai, de podermos pertencer a esse povo, a Tua igreja, ó Deus, e nesses momentos podemos nos alegrarmos juntos, ó Deus, pela compreensão da Tua palavra e pela atitude, ó Deus, de manifestar publicamente o desejo de Te obedecer e Te servir integralmente. Ó Deus, que Tu abençoes cada uma delas, ó Deus, que o Senhor fortaleça, que o Senhor sustente, que o Senhor dirija e a cada dia, Pai, Tu continues, ó Deus, a fazê-las crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, aperfeiçoando-as para a glória do Teu nome. Ó Deus, que o Senhor também continue a nos dirigir, Pai, e que Tu nos leves em paz e segurança para os nossos lares. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim, irmãos, estamos despedidos e vamos ouvir apenas a última estrofe.